Estamos repercutindo as falas, as manifestações do deputado André Fernandes, cobrando os acordos e também a defesa da Câmara dos Deputados por parte do presidente da Casa, Hugo Motta. E além dessas críticas diretas a Hugo Motta, o deputado André Fernandes também cobrou o presidente da Câmara em relação à Constituição, no caso de Carla Zambelli. O parlamentar repudiou a decisão de Motta de cassar o mandato dela por decisão do Judiciário e afirmou que cabe ao plenário da Casa. Vamos acompanhar. Nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa Casa. A sua declaração, deputado Hugo Motta, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato. E seguindo o artigo 55 da Constituição Federal e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa Casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo, muitos fazem a seguinte leitura: Hugo Motta lavou as mãos e tratou o caso que envolve Carla Zambelli de forma indiferente, né? E ainda que todos desconfiem do desfecho para o mandato de Carla Zambelli, é preciso respeitar o que consta no regimento e na Constituição, né, Beraldo? Zé Canhato, e eu gostaria inclusive de dar uma resposta a esse nosso espectador que escreveu dizendo que deputado criminoso tem que ir para a cadeia. Ele está corretíssimo. O lugar de quem comete crime é sim na cadeia, mas não é disso que se trata aqui. A Câmara dos Deputados possui um regimento, a Constituição Federal prevê determinadas ações que são inerentes à Câmara dos Deputados, e nós estamos falando não de usar estas prerrogativas para defender criminosos, mas sim de que a Câmara exerça na plenitude os direitos e deveres que lhes foram conferidos pela Constituição Federal. O que está acontecendo é uma omissão, em que, neste caso específico, de novo, Carla Zambelli cometeu crime. Ela foi justamente condenada. Pode-se discutir se a dosimetria da pena está adequada ou não, mas isso é uma outra questão. O fato é que ela cometeu um crime, ficou comprovado, se não me engano, ela própria admitiu, e aí existe uma situação em que a Câmara dos Deputados tem que fazer valer o seu regimento para que os outros deputados se manifestem no caso. Porque se houver deputado que está acobertando o criminoso, isto também tem que ficar claro. Não quer dizer que simplesmente será submetido à avaliação dos deputados que a deputada, neste caso, vai se safar dos seus crimes. Não, não é nada disso. É o contrário disso. É a Câmara exercendo de forma plena o seu papel para que tenhamos no Brasil o equilíbrio de poderes, que é o que está tão em falta atualmente, Canhato. Pois é disso que se trata, Dávila, o respeito ao regimento, à Constituição, e a gente volta àquela discussão, né? 2 Brasis e assimetria. Bom, nesse caso, seguiremos o rito. Não, nesse caso nem precisa, pode fazer o freestyle. Vamos no modo, liga o modo freestyle. É isso mesmo, Canhato. É preciso seguir o regimento interno, a Constituição, submeter a questão ao plenário. É o plenário que tem o direito soberano de decidir sobre cassação de mandatos ou não. E outra coisa, esse tipo de decisão, como foi tomada, felizmente o presidente da Câmara acabou voltando atrás e aceitando a história de submeter o nome de Carla Zambelli ao plenário, mostra que, se for assim, pressão vai surgir com mais frequência quando mostra que o comandante da casa, o líder da casa, hesita. Amanhã vai começar a chegar. Já chegou o recado? Como é que deve ser o projeto da anistia feito a 6 mãos pelo Congresso Nacional, pelo Executivo, que seja aceito por todo mundo? Já violou ali uma prerrogativa exclusiva do Poder Legislativo. Aí chega pedido de cassação.
Bom, então, daqui a pouco o que vai acontecer é que o parlamento simplesmente abriria mão das suas prerrogativas. Afinal de contas, como bem disse o deputado André Fernandes, os deputados estão lá para representar o povo. Eles não estão ali para ser papagaia de pirata, lá ficar aplaudindo, aceitando o que vem de cima. Não, eles têm lá para participar, dar a sua voz, dar o seu voto. É assim que se faz com que o legislativo cumpra o seu papel constitucional. Então, eu entendo que este recuo é saudável, mas o teste de fogo desta legislatura vai acontecer agora, Canhato. Se o Congresso Nacional vai honrar a promessa com os eleitores, os deputados e senadores, de não aumentar a carga tributária dos brasileiros, ou se vão se curvar à pressão do Executivo para aumentar mais uma vez a carga tributária, como deseja o ministro Fernando Haddad. Esta será uma votação crucial para testar a liderança de Hugo Motta na Câmara e para testar o compromisso e a promessa da maioria dos parlamentares com o eleitorado brasileiro, que essa legislatura não aumentaria mais a carga tributária. Se os nossos representantes não derem um claro basta, nós não aguentamos mais pagar imposto no Brasil e o governo tem que fazer a lição de casa dele, que é cortar gasto público, aí nós vamos correr um sério risco de ver o parlamento cada vez mais se tornar um poder insignificante. Pois é, mas após esse episódio no plenário, com a oposição fazendo esses apontamentos de maneira intensa e muito dura contra o presidente Hugo Motta, ele acabou recuando. Depois concedeu uma entrevista aos jornalistas e disse que sim, essa questão passaria pelo plenário da Câmara dos Deputados. Aquela coisa, não é bem assim, não, naturalmente. Respeitaremos o regimento, isso passará pelo plenário da Câmara. Parece que deu certo, né, Motta? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer se a Câmara não der a perda do mandato de Carla Zambelli. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos esperar para ver. Eu acho que essa situação tem 3 níveis de gravidade que a gente pode separar aqui facilmente. O primeiro é uma questão de sobrevivência do próprio Congresso. Se outros poderes fazem as leis e têm a última palavra sobre que leis valem, que leis não valem, que leis podem ou não podem ser feitas, inclusive sobre a necessidade de fazer lei, o Congresso aparentemente não tem mais no Brasil a prerrogativa de não legislar sobre alguma coisa. Ele pode ser obrigado a legislar sobre alguma coisa. Quando a gente vê parlamentares perdendo seus mandatos, sendo caçados, sendo presos, o que aconteceu com o artigo 53 da Constituição, o que aconteceu com o artigo 55 da Constituição? Sumiram, desapareceram em pleno ar. Então, a primeira é a sobrevivência. A segunda é a capacidade de resistir à tentação de fazer acertos com o governo. Toma aqui o ministério, me dá aqui o seu apoio. Vamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que para mim é um dos mais assintosos, que foi a votação da reforma tributária. Um projeto com impacto sobre as futuras gerações. Nós vamos sofrer com o que foi decidido nesse projeto pelas próximas décadas. Foi votado de madrugada, com uma rapidez que nós nunca vimos ser usada para tratar assuntos importantes, como, por exemplo, a reforma da justiça criminal no Brasil. A gente tem nesse país o reino da impunidade e qualquer decisão sobre isso tem que ser analisada com muita calma, com muito cuidado, deixa para o ano que vem, deixa para o próximo século. Agora, a reforma tributária foi num instante. Então, o segundo ponto é a capacidade de resistir à tentação de fazer acertos com o governo. E o terceiro, o mais básico de tudo, a capacidade de representar com fidelidade o que o brasileiro comum quer. O brasileiro comum não quer legalização das drogas. O brasileiro comum não quer 40 gramas, 20 gramas, 50 gramas. Os pais e famílias desse país querem nenhuma droga legal, porque eles sabem que droga é caminho para problemas psiquiátricos, para a dependência, para a pobreza, para o crime.
As pessoas de bem desse país querem ver bandidos atrás da cadeia. Não é possível a gente viver num país onde um sujeito mata uma pessoa, é condenado a 6 anos, em muitos casos, menos do que o humorista foi condenado por uma piada. Condenado a 6 anos, ele cumpre 1 ano no regime fechado e depois passa para o regime semiaberto. Como é possível a gente viver num país assim, onde o sujeito mata alguém e ele leva 5, 10, 15 anos para ser condenado, porque o processo demora. Enquanto esse processo está andando na justiça, ele mata 2, mata 3, mata 4, e a gente vê pessoas sendo presas no Brasil pela 40ª vez, pela 100ª vez. Essa é a rotina das nossas polícias. Nada disso é prioridade no Congresso Nacional. Mas a reforma tributária, para atender um desejo de cobrar mais impostos, de criar mais burocracia, ela foi aprovada da noite para o dia. Então, Congresso Nacional, primeiro sobreviver, depois resistir à tentação de fazer negócio com o governo e terceiro, representar minimamente os seus eleitores. Eu acho que não é pedir muito, né? Pois é, e tem essas questões que envolvem esses antagonismos, viu, Cristiano Beraldo? Vocês falaram disso em vários momentos durante o programa, você trouxe a expressão dos 2 Brasis, o Dávila e o Mota falaram dessa assimetria, muita agilidade, rapidez, é preciso respeitar o arcabouço, e nos outros casos não. Vamos ver, é preciso ter paciência, não vamos atropelar todo o processo, enfim. E eu pude acompanhar algumas manifestações que tratam de maneiras distintas que a Câmara encara problemas que envolvem deputados, né? É preciso lembrar de um episódio envolvendo o Glauber Braga. A Câmara dos Deputados ofereceu um tempo muito generoso para que ele elaborasse a sua defesa. Talvez no caso de Zambelli um pouco mais ágil, né? Um pouco mais célere, é preciso tirar isso da frente, né? Pois é, Caniato, 60 dias de prazo, porque Glauber Braga, que está na iminência de ser cassado, estava com fominha, resolveu parar de comer em protesto. E aí vai o presidente da Câmara, dá 60 dias de prazo, dia por 60 dias, uma decisão que a Câmara, os deputados já estão prontos para tomar. É injustificável. No caso de Carla Zambelli, a primeira iniciativa era: não vamos nem submeter ao plenário, a mesa vai decidir e acabou. E ela está liquidada aqui com a sua relação com a Câmara dos Deputados. Agora, com a pressão feita, houve uma mudança de postura. Mas por que da pressão nesse caso? Por que a pressão foi necessária nesse caso? E no caso do Glauber Braga, está lá falando que não ia comer e aí pronto, ganha 60 dias de sobrevida. Não faz sentido, até porque 60 dias de sobrevida para um deputado que está aí na iminência de ser cassado são mais 2 meses de salário, mais 2 meses de benesse que não vão retornar para a população brasileira que paga essa conta. O outro deputado, que eu sei lá quem vai assumir o lugar de Glauber Braga, mas no mínimo espera-se que ele tenha, então, condição de exercer o mandato pelo tempo que for possível fazê-lo, até o final do mandato em fevereiro ou final de janeiro de 2027. Perdeu agora 2 meses de mandato por causa de uma greve de fome. Então a gente vê essas diferenças que são bastante preocupantes, Caniato, até porque, se nós voltarmos ao caso de Deltan Dallagnol, que foi cassado de uma maneira completamente absurda, não por um crime cometido, mas em razão da possibilidade de que ele poderia vir a ser condenado, e é sempre tudo numa condicionante futura, e mesmo assim ele foi cassado. E aí, para piorar, a pessoa, o deputado, o candidato, não venceu a eleição, mas assumiu a cadeira de Deltan Dallagnol, sequer teve a votação mínima exigida pela legislação. A Câmara não falou nada, porque quem assumiu o lugar de Deltan Dallagnol é simpático ao governo e amigo da casa, já foi deputado, tem vários amigos ali, deixa o nosso amigo aqui no nosso clubinho. Então, a gente vê que há uma variação na atitude conforme o caso que está em tela. E é esse tipo de atitude que
destrói a credibilidade da Câmara dos Deputados e, pior do que isso, inviabiliza que o Brasil conquiste o equilíbrio entre os poderes. Nós vivemos uma democracia manca e esta democracia, seguindo do jeito que está, ela vai cair e quebrar sua cara no chão. Pois é, você falou da possível cassação, eu fiquei curioso, falei, vamos ver quem vai pegar, quem está na suplência, né, de Glauber Braga. Sabe quem pegaria a cadeira? Heloísa Helena, agora está na rede do Rio de Janeiro, ela foi candidata inclusive à presidência da República. É isso. Olha, de volta à Câmara dos Deputados, Heloísa Helena, que sempre vestiu uma roupa branca, eu me lembro dela em uma CPI, salvo engano. Ela conseguiu muito protagonismo em uma das CPIs que foram realizadas enquanto ela era parlamentar. Agora, Dávila, tem manifestação da nossa audiência justamente em relação a essa situação. O Mauro Caetano escreveu o seguinte: para que regimento interno da Câmara se é a Justiça quem decide? Olha só qual é a percepção da população sobre as regras que valem hoje em dia. E é mais ou menos assim... É uma ideia que está diretamente ligada à manifestação de Hugo Mota no primeiro momento, né? Praticamente lavou as mãos e disse, bom, já foi uma decisão da Justiça, a gente não tem muito o que fazer. Eu acho que essa é a leitura de grande parte da população, né, Dávila? Obrigado, Mauro Caetano, pela mensagem. Mauro Caetano está correto na sua percepção, que é o seguinte: hoje parece que quem governa o Brasil é o Judiciário. Tá certo? É o Judiciário que diz que tem que caçar, que tem que prender, é o Judiciário que diz que lei da anistia pode ser aprovada, é o Judiciário que agora está, neste momento, declarando inconstitucional o Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, e diz que tudo isso pode ser revisto se o Congresso votar a matéria. Mas se o Congresso não quiser votar, porque o Congresso já votou o Marco Civil da Internet, aprovou, e vetou o PL da censura, mas agora está obrigando o Congresso a se manifestar numa lei para desfazer uma decisão judicial. Ou seja, então a percepção da maioria dos brasileiros hoje é correta, que quem legisla, quem determina quem vai ter mandato ou não, quem determina tudo hoje é o Supremo, é o Judiciário. E isso evidentemente fere a independência dos poderes. E é o que o nosso público está de olho, falando assim, mas não tem regimento interno, não tem regra, pessoal, não existe o que está escrito na Constituição, que é a independência dos poderes. Mas cadê a independência? Cada poder agora só pode agir quando é provocado pelo outro e quando é praticamente imposto a vontade do outro num determinado poder. Aí não dá. Por isso que os poucos atos de coragem que exigirão dos deputados, como vai ser o caso agora de votar, se vai aumentar ou não imposto. O Mota bem lembrou aqui que os parlamentares têm que respeitar a vontade do povo em muitas coisas. Uma coisa que o povo não quer, além de querer bandido na cadeia, é não pagar mais imposto. Ninguém aguenta mais pagar imposto. O Brasil tem a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. Nós já taxamos 39% do PIB. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Então, quero ver se os deputados e senadores honrarão o mandato e a promessa de não deixar o governo federal aumentar novamente imposto, porque não tem coragem de cortar gasto. Agora, rapidinho, viu, Dávila, porque o Mota levantou uma bola, só queria escutar de vocês três quais são as projeções, caso todos nós sejamos surpreendidos com um posicionamento contrário daquilo que todos apontam, né? E se a Câmara decidir pela não cassação de Carla Zambelli? Um embrole tanto, hein? Vai lá, Dávila. Eu acho que se a Câmara manter o mandato de Carla Zambelli, lógico, isso vai ser judicializado, como tudo no Brasil vai ser judicializado. Mas aquilo que eu digo, sempre temos de pensar qual é o custo de uma decisão que é, na verdade, uma afronta a outro poder. Tem muitos assuntos polêmicos nesse pipeline entre Câmara e Judiciário. Precisa ver se esse é um que o Supremo vai querer brigar ou afrontar a Câmara, ou se vai manter o mandato, e aí sim quero saber como que ela vai cumprir a pena. Vai ser mais um parlamentar preso? E o artigo 53 da Constituição?
Este sim será um grande imbróglio para ser desfeito. O que eu entendo que existe hoje é uma tendência de diminuir um pouco a tensão entre os poderes, porque tem muitos assuntos polêmicos na pauta nos próximos meses. Você, Mota, quer trazer sua percepção sobre essa possibilidade que é real, né? A gente fica imaginando, bom, se o deputado do PL fez essa manifestação, ele em dado momento disse, olha, não sou favorável ao que aconteceu com ela, mas ele reforça a necessidade disso passar pelo plenário. E aí as pessoas pensam, bom, se houver uma articulação de bastidor da noite para o dia e a Câmara decidir pela não cassação, mantiver o mandato dela, e aí? De acordo com a minha interpretação do arcabouço jurídico e da Constituição, e eu não sou jurista, eu sempre digo isso, a Câmara tem esse poder. Tá? Nenhum deputado pode ser cassado sem a concordância da Câmara. Eu não sei o que vai acontecer, Canhato. Não tenho a mínima ideia. A gente pode traçar todo tipo de cenário aqui. O prognóstico não é bom. O Brasil vem numa situação de conflito institucional nos últimos anos, nos últimos meses, onde muita gente comprou a ideia de que um poder tem a última palavra, o que não corresponde de forma nenhuma à concepção de república como ela é implantada naquela que é a democracia e a república mais bem-sucedida de todos os tempos, inclusive serviu de modelo para muita coisa aqui no Brasil, que é os Estados Unidos da América. O que existe é um sistema de freios e contrapesos. Ora um poder prevalece, ora outro poder prevalece. Nenhum poder tem a última e absoluta palavra sobre os outros. Agora, embora eu não saiba o que vai acontecer, eu acho que esse momento é inevitável. Se não acontecer agora, vai acontecer em algum momento no futuro. A não ser que o Congresso decida aposentar as suas funções, as suas prerrogativas. A gente não sabe muito bem o que é que os parlamentares vão fazer em Brasília. Com certeza eles vão arranjar alguma desculpa, porque ninguém vai querer abrir mão do seu mandato, do seu gabinete, dos seus assistentes, mas vai ficar cada dia mais difícil a vida dos parlamentares, porque vai chegar um momento em que talvez os próprios parlamentares tenham dificuldade de andar pelas ruas, porque as pessoas não vão entender mais para que elas estão pagando impostos e mantendo representantes em Brasília, se tudo o que o brasileiro pode ou não pode fazer, no final das contas, é decidido por meia dúzia de pessoas que não receberam nenhum voto. A gente segue acompanhando, monitorando essa situação que envolve Carla Zambelli.